Eu tenho uma obesidade, eu tenho uma doença crônica e recorrente. Eu conheci a boa alimentação tardiamente. A vida inteira eu briguei com dietas malucas. Existe a gordofobia médica. Nem sempre a pessoa pré-diabética ou diabética ela vai ser uma pessoa obesa. Pré-diabetes não é uma sentença. Dá tempo de mudar antes que vire. Olá, eu sou Drauzio Varela e essa é a primeira temporada do videocast Antes que Vire. Esse programa faz parte de um movimento muito importante da Merck, com o apoio da Sociedade Brasileira de Diabetes e da ADJ Diabetes Brasil, para conscientizar a população brasileira sobre os riscos à saúde de quem tem pré-diabetes e como se prevenir. O pré-diabetes é quando os níveis de açúcar no sangue ficam mais altos do que o normal, o normal é menos de 100 miligramas por decilitro. Mas eles estão acima do normal, mas não alcançam os níveis que permitam fazer o diagnóstico de diabetes do tipo 2, que é o que acontece quando esses índices ultrapassam 125. O pré-diabetes é uma condição de saúde que aumenta e muito o risco de desenvolver não só o diabetes do tipo 2, mas também de outras doenças. Ou seja, mesmo que tenha esse pré no nome, não quer dizer que está tudo bem. O pré-diabetes já é uma condição que aumenta, por exemplo, em 20% os riscos de problemas no coração. O que a gente quer é disseminar a informação de que o pré-diabetes tem tratamento e é reversível. Quem tem essa condição pode tomar algumas medidas para voltar aos níveis normais de açúcar no sangue. Antes que vire, é preciso se cuidar. Então, para continuar aprendendo sobre o pré-diabetes, fique de olho no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Cada programa tem um convidado muito especial. Hoje, a nossa convidada é a atriz, apresentadora e comediante Fabiana Carla, que tem anos de carreira no teatro, na televisão e no cinema. Fabiana, muito obrigado, muito bom ter você aqui com a gente nesse videocast. A gente que te acompanha é um pouco testemunha dessa sua preocupação com a saúde e de que maneira você deve viver para ter uma saúde melhor. Fala um pouquinho. Primeiro de tudo, eu quero dizer que é uma honra estar aqui sentada ao seu lado, que é um homem que vive a serviço da saúde, né? E eu acho que é de suma importância isso que a gente está fazendo aqui, falando de uma realidade que agora é para muitos. Isso chegou na minha vida, eu acho que eu sempre fui assim desde criança. Eu sempre tive a predisposição genética, talvez, porque minha família tem muitas pessoas que são obesas e eu tenho uma obesidade, eu tenho uma doença crônica e recorrente que vem com vários presentinhos, né, que são as comorbidades. Então, eu vivi a vida inteira. Desde adolescente eu joguei vôlei, basquete, handball, eu sempre fiz muito exercício, sempre fui hiperativa, mas sempre briguei com a alimentação, com a balança. E eu acho que eu conheci a boa alimentação tardiamente, né? 3 filhos pequenos, a gente vai tomando o resto da mamadeira dos meninos, vai comendo tudo junto. Então, eu acho que eu tive diabetes gestacional ao longo dessa vida. Meus filhos eu tive um atrás do outro, então são muito próximos às gestações, então acho que isso também acarretou essa questão toda, e com a diabetes gestacional, que também é uma forte candidata para que na frente eu venha a ter a pré-diabetes, que vem junto com a esteatose, né, e várias outras circunstâncias. Então, assim, a vida inteira eu briguei com dietas malucas, com muito exercício, mas eu estou agora com 50 anos e eu tomei uma decisão que eu queria muito que o meu corpo acompanhasse a minha mente. Então agora, eu compreendendo melhor a minha função também artística de poder dar voz, né, aumentar, amplificar vozes que também precisam ouvir sobre esta pauta, por exemplo, eu compreendo que é importante eu me cuidar, porque eu quero viver muito ainda. Eu tenho uma avó de 98 anos, então no mínimo eu quero chegar lúcida como minha avó, mas eu tenho uma família que já teve muita gente bariátrica, já teve muita cirurgia bariátrica. Eu tenho no mínimo 6 pessoas da minha família
que já fizeram bariátrica. Então, essa batalha, ela é dolorosa, ela é solitária, porque por mais que eu tenha um aparato de muita gente ao redor, eu vou estar sempre sentindo sozinha as minhas dores e as minhas questões, e o meu corpo, ele está ali, com todas as células. Eu posso estar magríssima. A qualquer momento, essas células podem brotar de novo, e elas estão ali só esperando para voltarem, reforçar essa obesidade, né? Para deixar isso mais potente cada vez mais, para me levar para esse quadro de pré-diabetes. Fabiana, eu sempre fiquei muito tocado por um problema ligado à obesidade, que é o seguinte: a tendência da sociedade é atirar nos pacientes a culpa pela doença das quais eles são portadores. Foi assim com a hanseníase, que no passado chamava de lepra. Eram pessoas que não acreditavam em Deus, que ofendiam Deus, então tinham essa doença. Foi assim com a tuberculose, que diziam que eram os que levavam vidas devassas. Foi assim com a AIDS, eram os promíscuos e as promíscuas. Eu cansei de ter pacientes de mulheres de 60 anos que casaram virgens e nunca tinham tido outro homem além do marido, que acabou levando a doença para dentro de casa. No caso da obesidade, nós vivemos o mesmo problema. Você olha para uma pessoa que ganhou peso, que é grande, e você diz, também ele come muito. Como é que você vê essa relação e essa reação da sociedade? Eu acho que realmente as pessoas culpabilizam muito as pessoas obesas e elas não dão acessos. Porque os hospitais, se o senhor parar para pensar, o senhor convive muito bem nesse ambiente, os acessos são muito importantes. Quando você chega e você é um corpo maior e você precisa ser analisado, para você fazer uma tomografia, por exemplo, se for um corpo maior, ele tem que ir para uma baia de cavalo, porque não existe uma estrutura para fazer esse exame. E isso é absurdo. O cara paga os impostos dele, ele tem uma vida que ele... Se você olhar, por exemplo, uma mulher ou um homem, ele se veste bem, tem um cuidado com a pele, com os dentes, com as unhas, isso testifica que ele se cuida, porém, ele tem uma doença crônica e recorrente. E nem sempre as pessoas conseguem lidar com isso. Primeiro, existe a gordofobia médica, porque a pessoa às vezes vai chegar para tratar uma coisa que não tem nada a ver com outra e é atacado de uma forma, sempre tratado como preguiçoso e comilão. Eu passei por muitas situações e que realmente a gente percebe que as pessoas acham, você come muito. Eu sou até difícil às vezes de comer. A minha equipe, quando está trabalhando comigo, a equipe toda fica preocupada porque às vezes eu quero acabar o trabalho rápido para depois comer tranquila e eu tenho uma regra para comer. Inclusive eu fiz uma personagem muito engraçada que era uma nutricionista que eu dizia, isso pode, isso não pode. Que ela tinha um gavetão e ela falava tudo ao contrário. Ela puxava e dizia, não, você está muito... As pessoas queriam perder 1 ou 2 quilos. Era uma pequena crítica sobre isso, porque estava uma febre onde as pessoas estavam muito nervosas com 1 quilo ou 2 e fazendo dietas muito malucas, sem nutricionista. Então eu era uma nutricionista, que era a doutora Lorca, e eu puxava um gavetão e dizia, não, o problema não é o seu chope, o problema é a bomba calórica é a espuminha que fica em cima. Alface não pode. Então, eu fazia tudo o contrário. E isso foi uma ferramenta que a gente usou do humor para poder chamar a atenção, que as pessoas tinham que ir para nutricionista, que é importante a nutrição. Então, assim, a gente realmente se depara com pessoas que vão sempre dizer assim, você... É igual quando dizem assim, você não é mãe porque você não teve parto normal. Todo mundo está sempre para apontar. É o quê, né? Só porque você teve cesárea, você fez o método da cesariana, aí você não é mãe. Isso é um absurdo. Então, a gente padece disso, a gente passa por isso também nesse lugar. Você é gordo e você é diabético, então você é preguiçoso porque você é gordo. Eu fico vendo as academias, às vezes tem um monte de pessoas que estão ali se exercitando e são gordas. Sabe, elas estão ainda num processo, às vezes a pessoa está no processo, está ali tentando, e a pessoa diz, por que você não faz um regime? Acaba com a pessoa fica transtornado. Então eu acho que é doloroso, é um processo árduo, doloroso e que sabota, sabe, os movimentos internos de cada pessoa. Por isso que eu acho que é sempre importante pedir ajuda aos profissionais que são sérios, que você vai se sentir acolhido, porque não é só ir na nutricionista, mas também tem que ter um apoio psicológico muito forte, eu acredito nisso. Há tempos ficou clara a relação entre a obesidade e o desenvolvimento do diabetes do tipo 2, que quase sempre ocorre na vida adulta.
A obesidade tem importância no surgimento da doença e também no controle da glicemia daqueles que dependem de insulina e de outros medicamentos. Como regra, quanto maior o peso corpóreo, maior a dificuldade em controlá-la. Tanto o pré-diabetes quanto a obesidade são controlados com hábitos saudáveis, ou seja, alimentação equilibrada, exercícios regulares e, se necessário, uso de medicamentos. A gente que é médico vive batendo nessa tecla porque parece simples, mas é difícil para muita gente. Quando nós falamos de alimentação equilibrada, não é uma dieta restritiva, cheia de proibições, mas uma questão de priorizar os alimentos naturais, frutas, vegetais, legumes, comer carnes magras e evitar os ultraprocessados. Fabiana, como tem sido a sua relação com os alimentos, com a comida de um modo geral, no decorrer da vida? Olha, é como eu te falei, né? Quando os meus filhos eram pequenos, a gente com 3 crianças, ali todo mundo junto. Eu tinha que correr, agilizar a vida, então a gente faz a mamadeira de um, aí sobrou, aí você toma a mamadeira do outro, aí vai. Eu sempre gostei muito de fruta, eu acho que eu venho do Nordeste, então eu acho que a gente tem uma mania de achar que comeu fruta está bem alimentado. E nem sempre é isso. Isso é muito importante falar. A gente tem que ter a organização da proteína, do carboidrato, de todos os elementos ali. O equilíbrio. O equilíbrio, o prato colorido, como se diz, né? Eu demorei um pouco para entender isso. Quando eu era criança, minha mãe gostava muito, era macrobiótica a minha mãe, ela fazia comidas muito interessantes, pegava o caju, ela fazia o suco, ela comia carne, ela comia castanha, que esse é o princípio, né? Você pegar o alimento e você poder consumi-lo de todas as formas, não deixar nada. Então ela consumia a castanha, a carne do caju e o suco. Só que depois, eu acho que ela foi deixando isso de lado. E aí, a alimentação da casa foi vivendo como é no Nordeste, né? A gente come muita raiz, a gente tem uma mesa muito farta de café da manhã, que nem sempre é necessário dessa forma. Muito cuscuz, comida para dar sustância. Então, eu acho que tem uma coisa cultural, que hoje já foi muito quebrada, porque eu tenho amigas que têm nas suas casas uma organização muito grande de alimentação. A gente até tem grupos para poder conversar, porque eu acho que isso também é bom, essa rede de apoio. Eu tenho amigas o que a gente vai comer hoje? E eu estou optando sempre por ter um equilíbrio, porque muita restrição gera compulsão, inclusive. E realmente açúcar não é para mim, eu tenho que comer frutas que tenham baixo teor glicêmico, né? Que tenha menos açúcar. Então, assim, é melão, é uma pera. Eu adoro uma manga e uma jaca, Drauzio, mas não posso. Porque comer manga e jaca é sinal atestado. É um desaforo, né? É um desaforo. E a gente, quando come uma jaquinha, a gente não come só uma, né? Não come só. Vai comer uma manga, a gente quer comer embaixo do pé, escorrendo assim, comendo. Ainda mais quando eu vou para casa no Nordeste. Então, as frutas, eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira, assim, de ter uma bandeira vermelha em relação a isso. A gente não pode demonizar nenhum alimento. Estou fazendo um método há mais ou menos um ano e pouco, um ano por aí, onde eu consegui ter um auxílio garboso de uma ótima nutricionista que está comigo full time. Quando eu preciso, eu chamo, eu falo com ela no aplicativo para que eu esteja dentro do mercado e eu saiba fazer as escolhas corretas. E aí você vai acostumando, o olhar vai mudando, o paladar vai mudando, porque eu tinha um paladar muito infantil, né, quando eu estava com as crianças. E assim, eu não O que é esse paladar infantil? Prioriza o quê? O paladar infantil, para mim, é a gente querer comer muito doce, muito açúcar, tudo que criança gosta. A gente vira criança. Então, você gosta de tudo que não pode. Na verdade, pode, mas não deve. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, assim, você quer comer doce bastante, quer comer muito chocolate, quer comer muito carboidrato, muito pão, muito sanduíche, então, muito refrigerante. Então, eu acho que eu tinha um pouquinho desse paladar, apesar de eu não dar muitas coisas para os meus filhos também. Eu sempre priorizei a alimentação deles mais saudável, mas mesmo assim com bastante fruta. Talvez não entendia muito bem como colocar a proteína envolvida ali, mas eu tentava sempre não dar coisas com corantes, muito artificiais,
E nem refrigerante. Mas aí a gente deixa com vovó, a gente deixa com titia, e as outras pessoas vão estragando. Mas aí é isso, né? É uma verdade, é uma realidade. E a gente tem que lidar sempre com a realidade de cada pessoa. As pessoas têm uma mania também de achar que tem que fazer aquelas dietas como se estivesse fazendo uma mesa de novela. Não, as pessoas têm acesso a, com pouca coisa, conseguir fazer uma dieta, não posso dizer uma dieta, um cardápio que você pode ficar saciado e ser um cardápio simples. Às vezes as pessoas escolhem por ser vegetariano, vegano, e aí o mercado está aí, né? Para encher a gente, os olhos da gente, de trazer elementos para a gente deixar uma dieta mais equilibrada e mais prática, porque a gente está sempre querendo correr e fazer tudo mais rápido. Porém, eu ainda tenho a condição de fazer uma comida e deixar um pouco guardada. Eu faço marmitas, eu levo marmitas, porque eu sei que eu não vou poder estar muito tempo fora de casa, porque em algum momento eu vou começar a me sentir mal e eu não quero comer uma coisa errada. Errada para o meu corpo, porque eu não demonizo comida. Eu acho que a gente não pode falar da comida, isso aqui não pode, tudo pode, mas tem que ter o equilíbrio e o seu organismo você tem que entender se ele pode receber essa comida. Então, eu estou tratando da comida dessa forma, levando o que é bom para mim, o que nutre o meu corpo, tendo o auxílio de uma equipe e tentando comer o mais natural possível, sabe? A sociedade é muito contraditória nessa questão da alimentação, né? Porque onde a gente vai, oferecem alguma coisa para a gente comer, né? Eu minto, tá? Com você acontece isso? O que eu já botei em contrato, porque as pessoas querem me agradar com comida, principalmente com doces, e eu não tenho essa compulsão por doces. Se você me der uma fruta, eu prefiro comer uma fruta do que comer um chocolate. Então eu tenho trocado por barras de proteína que são menos doces e que tem uma proteínazinha. Agora também não posso, eu tenho que ter muito cuidado, porque senão eu vou muito para a proteína, que me sacia mais e me faz bem. Porém, se você também ficar só na proteína, você vai ficando triste, porque o carboidrato dá uma alegriazinha boa. E tudo na vida é o equilíbrio. Você vai fazer uma viagem. Como é que você vai fazer? Você vai chegar na casa de uma pessoa e a pessoa traz aquele doce. Eu já começo a suar. Aí eu tenho uma tática que eu consegui, assim... eu vou ter que falar. Não vai funcionar mais a partir de agora, porque eu vou contar. Mas algumas vezes... Em algumas vezes eu digo que eu tenho alergia. Eu digo, olha, eu não posso, eu sou intolerante. Isso mesmo, por exemplo, álcool. Eu ficava constrangida porque eu achava que eu tinha que beber para acompanhar o pessoal. Mas quando eu bebo, eu não tenho ressaca, eu tenho chikungunya. Porque eu fico tão dolorida, eu sofro tanto, eu passo 3 dias para me recuperar. Para que eu vou fazer isso? Claro. Então aí eu pego sempre algum copo com alguma coisa e finjo. Se a pessoa quer que eu beba, eu vou mentir para ela que eu tô bebendo. Mas assim... Uma comemoração, uma coisa que eu sei que faz sentido a gente brindar em família para uma coisa, nem no meu aniversário agora de 50 anos eu brindei, porque eu acho que eu estou me dando esse presente de ter uma vida melhor, tem brinde melhor do que você se dar um presente e ser a sua saúde. Então eu estou nesse caminho, então eu sempre quando alguém vem me oferecer doces, eu fiz uma temporada agora... de um espetáculo chamado Radosga, eu e Tânia Bondezan, e a gente, onde chegava, a gente recebia tantas coisas no camarim, e eu ficava, ai meu Deus, não é desfeita, eu fazia uma foto, postava o agradecimento, mas se eu fosse comer, não ia fazer a peça, porque eu ia ficar tão mal. Quando eu como um doce à noite, no outro dia parece que eu tomei uma cachaça. Eu acordo tonta, eu acordo mal, de ressaca. Então, eu conheço muito bem o meu corpo. Então, por isso, a minha relação hoje com a comida, os colegas às vezes acham chato. Ah, só um pouquinho. Eu falo, veneno, meu amor, só um pouquinho mata. Porque as pessoas têm isso de, ai, não, por favor. Os sabotadores, né? Você sabe que eu não como doce há muitos anos. Acho que você não era nem nascida, eu já tinha parado de comer açúcar. Como fruta, mas assim, coisas que vão... Sim. São adocicadas. E eu não consigo mais, meu paladar agora não aceita mais, eu fico muito enjoada. A gente para, às vezes as pessoas dizem, não, mas tem só um pouquinho de açúcar, eu nem ponho na boca, porque eu sei que aquele pouquinho para mim vai ser muito. A gente educa o paladar para esse lado. Né? A gente vai pagar caro, né? Mas é complicado, porque você chega na casa de alguém, você vai jantar com amigos em casa, quando você vê, parece 3, 4 sobremesas diferentes.
que fizeram especialmente para você. Mas eu acho que quem está comigo próximo já está vendo esse movimento há um tempo e vê que é uma tarefa hercúlea. Então, assim, eu digo, quem é meu amigo me respeita. Então eu mando, se eu vou jantar, se eu vou para casa de uma amiga, eu mando antes assim, tem uma gelatina, tem um negocinho, faz uma opção pra gente comer legal, pra eu ficar feliz. Aí eu brinco e a pessoa sempre me dá um jeito. E eu fico sempre observando pra não ficar chata também do rolê, porque é impressionante como a gente se torna, em 2 palitos a gente vira uma pessoa chata porque a gente está se cuidando. Então é muito difícil, é uma tarefa árdua, é difícil, tem uma responsabilidade enorme, é uma carga. Né? E tem que ter constância, não é? Constância, porque inclusive, falar em constância, eu acho que eu estou sendo muito inconstante e é onde está me pegando, que eu estou muito triste por isso, mas eu vou conseguir, é sobre o exercício físico, porque há de se ter uma rotina, há de se ter prazer no que vai fazer, né? E eu acho que eu estou pecando por aí. E é importante, é um aliado importante, né, para o pré-diabético. Fabiana tem toda a razão. Além da alimentação, outro pilar fundamental para a saúde é a prática frequente de atividade física. A recomendação é que a gente pratique, no mínimo, 150 minutos semanais de exercício aeróbico, de intensidade moderada ou vigorosa. O que significa essa intensidade? Quer dizer que é preciso fazer atividades que nos deixem cansados quando terminam. Atividades que aceleram os batimentos cardíacos e fazem a gente suar. Fabiana, e a atividade física? Você chegou nesses 150 minutos semanais? Eu acho que eu só cheguei nesses 150 minutos semanais quando eu fiz o Medida Certa com a Tala, que ele me levava todos os dias para treinar. Quando mais jovem, eu fazia vôlei na escola, fazia basquete, todas essas interações de esporte, eu estava à frente, porque eu sempre fui muito inquieta, eu sempre gostei, mas depois eu fui ficando, acho que um pouquinho mais sedentária, porque eu acho que eu fui sendo abduzida por outras coisas, assim, pela arte, e aí não vou botar a culpa na arte, que não estava fazendo exercício, né? Mas, de fato, eu fui me ocupando sendo mãe, então a rotina, ela ficava um pouco sabotada. A rotina da mãe é mortal, não é? E aí você está exausto, você não entende que você está exausto, que é bom você ir malhar porque você tem outros hormônios, outras melhorias, né? Te dá mais ânimo e te dá mais condição de você enfrentar esse dia a dia, essa labuta, essa correria, essa exaustão, né? De ser mãe e de ser mulher, de viver, de ter menopausa, de ter todas essas coisas ao nosso redor. E aí eu acho que foi culminando para a menopausa, realmente, e eu fiquei devendo. Mas estou sempre em busca, eu não desisto de mim e não desisto dos exercícios. Eu estou agora tentando buscar, eu adoro musculação, por exemplo, eu gosto muito. Eu digo que eu malho para poder conseguir pegar a minha mala para viajar e botar no bagageiro do avião. Esforço. Sem esforço, porque é uma realidade. Se você gosta de viajar, você vai ter que ter o corpo que vai ter que aguentar essa viagem. As minhas viagens todas longas que eu fiz, eu estou fazendo tudo agora, porque eu fico pensando, até quando eu vou conseguir? Eu tenho que ter resistência para isso. E tenho que ter resistência para levar o meu corpo com a velocidade da minha mente, pelo menos um pouquinho. Então, eu digo que eu levo muito a minha mente para passear. Está na hora de levar o corpo para passear também. E eu acho que esse passeio eu vou começar de bicicleta, de bike, que eu acho que é um exercício completo. Acho que é um exercício que você consegue fazer em vários lugares, que é gostoso porque você vai olhar um lugar de natureza. Eu acho que ele tem muita coisa boa a somar. E adoro fazer musculação. Então, a musculação acho que é legal porque tonifica, porque eu acho que dá um resultado bom, você fica bem, sustenta o corpo. E, ao mesmo tempo, eu acho que eu estou buscando outras pequenas atividades para não desistir de jeito nenhum de estar em busca do exercício. Por mais que a minha rotina seja complicada, mas eu acho que a gente não pode ter desculpa. Você tem que deixar o carro a 15 minutos de um lugar e quando você voltar, você caminhou. Tem escada em casa, tem que tentar subir. Eu tenho joelho com aço, né? Eu fiz síntese de patela. Então isso me deixou muito ressabiada, com muito medo e limitada. Mas eu não deixei que isso fosse uma desculpa. Eu fiz o Dança dos Famosos, eu fiz um monte de coisa, eu tenho flexibilidade graças a tudo que eu continuei fazendo para não perder, mas compensei com o quadril, aí a coluna vem. Então, tudo isso é um combo, mas a gente não pode deixar que isso seja um discurso para que eu não faça, sabe, tem essa desculpa de não fazer exercício. Tô sofrendo? Tô. É sofrido? É, mas tem que fazer, porque é uma realidade, né?
E quando você fez uma medida certa na TV Globo, você perdeu peso? Perdi. Mais uma vez, a frustração do efeito sanfona, de fazer, de perder e depois ter que lidar com tudo isso de novo, né? Eu perdi peso, perdi medidas, fiquei com mais saúde, acho que minha insulina ficou num lugar bom na época. Eu estou sempre fazendo os meus exames de check-up, eu estou sempre me investigando, porque eu acho que você tem que fazer um mergulho para dentro mesmo, tem que se autoconhecer, tem que se conhecer, tem que conhecer o seu corpo, até para saber que o seu limite é aquele, que você quer correr igual o Dr. Drauzio Varella, mas você não vai conseguir no momento porque você tem alguma coisa que te impede e tudo bem. Eu vou fazer outra coisa que se adequa para mim. Então, foi muito valioso fazer aquele projeto, muito, até porque a gente fez num condomínio, para pessoas que estavam ali, que, nossa, todos eles se empenharam tanto, tiveram tantas melhoras de taxas, eles renovaram a saúde deles, e pessoas de idades diversas, e eu fiquei muito feliz de poder ser participante daquele núcleo. Isso me deu muito mais vontade de continuar. A dança, quando eu fiz a dança também, acho que também é muito bom movimentar o corpo, mas realmente o corpo sabota a gente, às vezes, né, quando a idade vai chegando ou quando a gente tem uma menopausa, outras coisas envolvidas, mas a gente tem que se esforçar, é doloroso. Para mim é a parte mais dolorosa. Você, nesses controles que faz, você tem pressão arterial na faixa da normalidade? Eu tenho, a minha é 12/8 sempre, mas 2 vezes eu tive pressão de 15, eu não lembro, por 9 talvez, eu não sei. Foram 2 trabalhos que eu estava fazendo e do nada eu me senti mal e a gente foi aferir a pressão e ela realmente estava aumentada. E aí eu fiquei com um alerta, porque talvez ela seja traiçoeira, silenciosa, que é a pior, né? Que você às vezes pode estar dormindo ou pode estar sem sentir nada e do nada ela aparece e diz: oi, estou aqui. Eu acho que eu tenho um fator estresse muito forte, que eu acho que isso está me sabotando mais ainda. Eu uso muito essa palavra sabotagem, porque eu acho que existe a sabotagem também da mente, né, dos hormônios, do corpo, das pessoas ao redor, mas a gente tem que ser persistente. Então, eu falo da pressão e falo também, assim, de ter descoberto isso, que ela pode ser silenciosa, eu estou sempre investigando, porque eu estou sempre me investigando, porque eu estou sempre em alerta, em prol da minha saúde, pela minha performance de vida. E o açúcar? O açúcar no sangue? Eu tirei, eu uso muito adoçante. Não, eu digo o açúcar no sangue. A tua glicemia no sangue é normal? Ela é alta, a minha insulina é muito alta. Só que eu sinto que a minha pré-diabetes também se dá muito no fator de estresse. Eu até nunca entendi isso. O estresse provoca, por causa do cortisol, ele interfere na diabetes? Interfere. Na pré-diabetes? E nessas fases de estresse aumentado, a tendência da glicemia é subir. E você chegou a receber o diagnóstico de pré-diabetes? Cheguei, inclusive, que estava batendo na trave. Minha mãe é diabética, a minha avó é diabética, eu tenho outro tio diabético. Então, assim, eu tenho uma herança maravilhosa, né, doutor? Mas eu não sou obrigada a aceitar. Então, antes que vire, eu quero, com certeza, continuar tomando cuidado e, cada vez mais, fazendo uso desse presente, né, de estar aos 50 anos, depois de tanta coisa que a gente já passou, de pandemia, de tudo, conseguindo trazer uma performance de vida para mim, para que eu consiga chegar pelo menos na idade da minha avó, que é aos 98, lúcida e com as taxas boas, porém diabética, né? E está com um probleminha no coração, então eu não quero esses presentes, não. Fabiana, quando você recebeu esse diagnóstico de pré-diabetes, que você já está batendo na trave, que impacto teve sobre você? Eu me assustei muito, porque eu já tinha recebido esse diagnóstico quando eu estava grávida da minha segunda filha, Laura, com pré-diabetes, né? Diabetes gestacional. Diabetes gestacional que fala, né? É. E aí eu já fiquei com aquilo, a gente faz a curva glicêmica e recebe isso, eu já fiquei preocupada com o bebê, preocupada com a minha saúde. Aí quando é agora, depois de adulta, eu continuar com essa questão da pré-diabetes, esteatose, que é a gordura no fígado, aquilo foi me dando um pânico.
depois de toda a circunstância de eu ter feito esse ladrãozinho para ter a absorção menor, acreditando no aparelho digestivo. No aparelho digestivo, no intestino, acreditando que isso ia ser importante, e foi para mim importante, mas que a gente espera a cura, né? E não tem. Para quem é obeso, não tem cura. A obesidade é uma doença crônica e recorrente. Então, a gente está sempre com as células ali só esperando. Então, eu fiquei muito assustada, porque eu disse, meu Deus, se eu já estou numa tarefa muito difícil para conseguir fazer o que eu estou fazendo e eu ainda estou imagina se eu me tornar diabética. Que baque para a minha vida, que perda para a minha vida. Então, eu estou trabalhando, acreditando que antes que vire eu vou conseguir sair desse quadro, doutor. Sinceramente, eu estou muito esperançosa. O pré-diabetes é um mal silencioso. Não apresenta nenhum sintoma e tem vários fatores de risco. Obesidade e sedentarismo são 2 deles. Outro bastante significativo é o histórico familiar, principalmente se for um parente de primeiro grau, pais, irmãos, parentes bem próximos. Você falou que teve diabetes gestacional, quer dizer, durante a gravidez, a sua glicemia, o seu açúcar no sangue subiu para níveis de diabetes. Como essa glicemia se comportou durante a gravidez e depois do parto? Quando eu fui diagnosticada com a diabetes gestacional, eu fiquei muito assustada porque eu achei que podia prejudicar a criança. E eu achava que a criança podia nascer diabética, porque a gente que não tem esse entendimento, né? Durante a gravidez, já que eu estava com diabetes gestacional, eu tive os cuidados com a nutricionista para que eu pudesse atravessar essa gravidez de uma maneira saudável, para não me prejudicar. E eu sabia que depois que eu tivesse a filha, depois que a gente pare, né, a gente não tem mais a diabetes. Eu achei isso uma mágica. Eu falo, gente, que coisa interessante. Voltou rapidamente? Voltou rápido, disse que volta. Eu sabia que voltava rapidamente. Eu disse, é uma mágica. A pessoa tem um menino, perdeu a diabetes. Então, eu fiquei mais esperançosa quando me disseram que seria assim. Não sei se isso aconteceu dessa forma, porque eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça e acho que eu não investiguei tanto. E já fiquei grávida em seguida. Então, assim, eu tive meus 3 filhos, eles têm 27, 26 e 25 anos. Então, os 3, eu digo que é a água do Nordeste, né? Então... Inferno, 3 crianças tudo de uma casa. vez. E é bom porque você dá de comida tudo junto, dá banho tudo junto... E agora é uma plateia para mim, né? Os 3 são adultos. Mas a Laura, que foi a criança da diabetes gestacional, eu sinto que ela veio realmente com essas comorbidades. Ela veio com a insulina alta, ela tinha edema de glote, então tinha que tomar muito corticoide. Então, eu sinto que sobrou para ela um pouquinho, sabe? Já tem uma questão genética, mas que eu acho que ficou um pouco para ela isso. E ela fez a bariátrica. Foi só na gestação dela que você teve diabetes gestacional? E os médicos te orientaram, olha, isso aí ficou tudo bem, glicemia voltou ao normal, porém, o teu risco de desenvolver diabetes do tipo 2 é mais alto por causa desse diabetes gestacional. Você foi alertada? Sim, sempre me alertaram, porque, como eu disse, eu sempre estou me investigando, e todos, até a minha ginecologista falava que era importante... porque para a flora, para tudo, para o corpo da gente inteiro, o açúcar, a glicose, tudo isso é importante, né, para que a gente tenha um bom funcionamento. Isso tudo inflama o corpo e impede que a gente tenha a nossa saúde plena. E todos eles me alertavam que futuramente, se eu continuasse com alimentação não tão regrada e com a falta de exercícios, eu seria uma forte candidata a ser diabética. E isso assustava, mas a vida ia levando. É como muita gente que está assistindo a gente aqui agora, a vida vai levando, você só vê quando está no corpo, quando está em você. Então, espero que as pessoas que estejam assistindo se toquem disso, que antes que vire, é importante, como o senhor mesmo disse, que foi uma coisa que me aliviou muito no começo da conversa, que isso pode ser revertido. Agora, quando você já chega diabético, aí acabou, né? Você tem uma vida muito mais difícil. Então, se é difícil a gente tirar essa circunstância de pré-diabetes, imagina se tornando. Então, eu acho que as pessoas têm que entender que tem que parar. Não pode esperar o freio de mão ser puxado pela vida e mostrar que você já está diabético. Dá um tempinho para olhar, porque é silencioso. Como o senhor falou, é silencioso, nada, né? Não se sente nada. Do nada você bate, aí parece que não cicatriza tão legal, aí você começa
a ter algumas coisas que você não entende bem. Para cada pessoa também funciona de um jeito, né? Não vamos generalizar. Mas tem algumas coisas que sinalizam bastante. É muito doloroso, é muito duro. Parece uma coisa mais simples que todo mundo fala ultimamente, mas não é, né? Há de se ter muita atenção. É muito bom ver esses temas de saúde sendo falados abertamente em família, porque assim a gente cria uma cultura de cuidados com a saúde, de atenção a essas questões que têm fatores genéticos como o diabetes e a obesidade. O Brasil é um dos países com maior número de casos de diabetes do tipo 2 do mundo inteiro, com mais de 16 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos. Por isso, é tão comum ter alguém numa família com diabetes, mas nem sempre nós falamos sobre esse assunto em casa. E o importante é a gente tocar num assunto que nem sempre a pessoa pré-diabética ou diabética ela vai ser uma pessoa obesa, porque eu conheci muitas pessoas que tinham diabetes e eram magríssimas. Eu também, vi muitos casos. Então, a doença está escondida em corpos diversos, né? Não é só quem é gordo que tem diabetes. É importante a gente colocar isso, porque isso também tira essa coisa de imaginar que só corpos maiores são hospedeiros de diabetes e de outras doenças, né? E outro detalhe, não é sempre uma doença de pessoas velhas. Sim. Porque os mais jovens acham, diabetes é coisa de velho, de velha, não é? E na verdade não, na verdade você tem diabetes em jovens. Hoje nós estamos tendo casos de diabetes do tipo 2 em crianças. Crianças em geral têm o diabetes do tipo 1, que é a incapacidade de produzir insulina. É um outro tipo de diabetes. Mas você vê crianças com esse tipo de diabetes que a gente no passado só via em adultos. E é doloroso, é difícil, porque vai para a escolinha, vai estar com as crianças que todos comem doce. É uma tarefa muito dura para os pais e para a criança, né? Ser privada de coisas que ela está vendo no dia a dia ali é muito difícil. Eu já citei aqui alguns fatores de risco para o pré-diabetes: obesidade, sedentarismo, história familiar de parente de primeiro grau e diabetes gestacional. E quero destacar ainda mais alguns: hipertensão arterial, a famosa pressão alta, história de doença cardiovascular, colesterol e ou triglicérides elevados, síndrome de ovários policísticos. Ter alguns desses fatores aumenta o risco da doença, mas não é um diagnóstico. É importante fazer seus exames para verificar o nível de açúcar no sangue. E hoje em dia tem exame para isso até na farmácia e pelo SUS. Se a sua glicemia estiver na faixa entre 100 e 125 miligramas por decilitro, procure o seu médico para entender qual o tratamento indicado para o seu caso. Agora é aquele momento do nosso programa em que nós testamos os conhecimentos da nossa convidada e de quem está nos assistindo. Vamos então para a primeira pergunta, essa é fácil. A partir de qual nível de açúcar no sangue é diabetes? A, acima de 100 miligramas por decilitro. B, acima de 110. C, acima de 125. Bom, eu acho, pelo meu pouco entendimento, que é acima de 125, portanto a letra C. Letra C, acima de 125, está perfeito. Yes. Quando o exame de glicemia de jejum resulta em 125 ou mais, o médico provavelmente vai pedir para repetir o teste. E em caso de novo resultado parecido, vem o diagnóstico. Diferentemente do pré-diabetes, o diabetes do tipo 2 não tem cura, mas pode ser controlado. Nos dois casos, é fundamental procurar um médico para entender qual é o melhor tratamento. Vamos agora para a segunda pergunta. Qual o percentual de aumento do risco de complicações renais em pessoas com pré-diabetes? A, 30%, B, 53%, C, 67%. Olha, eu vou no 53. Eu, inclusive, quando estava grávida dessa mesma filha, eu expeli uma pedrinha. Disse que é uma dor maior do que a dor do parto. Eu não tive a dor do parto, mas eu tive de expelir uma pedrinha, que deve ter sido consequência dessa diabetes gestacional. Agora, sabendo disso, falando sobre isso, eu me dei conta. Eu acho que é assim, é um risco enorme, mas como eu não tenho
a certeza, eu vou nos 53%. É mais do que você pensava. É mais do que eu imagino. Mais do que você pensava, Fabiana. Verdade. E isso é uma coisa muito interessante. Classicamente, a gente sabe que diabetes tem um risco de desenvolver insuficiência renal crônica. Muitas dessas pessoas que você vê fazendo diálise na televisão, que é hemodiálise 3 vezes por semana, chegaram a essa condição por causa do diabetes. Nossa. Ou da hipertensão arterial, e muitas vezes pelos dois problemas, né? A pessoa tem pressão alta e diabetes. Mas essa fase do pré-diabetes, a gente nunca imaginou que isso pudesse ter complicações. E hoje a gente sabe que as complicações começam a aparecer aí. E por isso que esse é o momento de agir, de impedir que isso aconteça. É um contínuo, né? Você vai causando problemas para o rim, devagar, até que depois desenvolve diabetes e a evolução pode ser mais rápida, né? Agora vamos para a terceira pergunta. Fabiana, quantas porções de frutas e vegetais nós devemos comer por dia? A, 2. B, 4. C, 5. Uma pergunta que eu vou ter que fazer. Frutas com vegetais ou frutas e vegetais? E vegetais, tudo junto, tudo né? Junto. Somando as frutas com os vegetais. Olha, pela minha experiência atual, eu tenho comido mais ou menos umas 3 frutas de baixo índice, né, glicêmico, e uns 2 vegetais. Então, eu vou de 5, na letra C. Acertou. 5 porções de frutas e vegetais por dia, o que é equivalente a 400 gramas. Isso quer dizer que se a gente comer uma fruta no café da manhã, outra no meio da tarde, uma saladinha no almoço e outra no jantar, já chegamos nesses 400 gramas recomendados. Para completar uma alimentação bem balanceada, é importante também incluir proteínas magras, como frango e peixe, e evitar ultraprocessados, aquelas comidas compradas prontas, industrializadas. Um bom prato com arroz, feijão, uma carne magra e salada, o nosso clássico PF brasileiro, entrega uma dieta saudável, rica em nutrientes. O bom desse quiz é que ele ajuda quem está assistindo a gravar algumas informações relevantes para a prevenção do pré-diabetes, que é o objetivo do movimento Antes que Vire. Fabiana, você em 2025, agora, completou 50 anos. É uma data marcante na vida da gente, né? Como é que você pensa na sua saúde daqui em diante? Eu fiquei tão feliz de fazer 50 anos, eu achei uma data, um número tão bom. E eu estou me sentindo tão bem, porque eu acho que eu fiz essa escolha de me dar de presente mais saúde. Eu vou viver em busca dessa saúde até quando eu não estiver mais aqui. Mas, como eu tenho o exemplo da minha avó, que eu adoro citar, eu fico me gabando que é uma herança boa, essa mulher longeva da minha família. Ela tem 98 anos e tem uma mente ótima. E eu quero muito chegar, pelo menos a essa idade, como essa minha avó, e feliz, sorridente, com uns 98 anos muito bem vividos. Eu acho que eu vou continuar buscando. Eu acredito muito na ciência, eu acredito muito na medicina. Eu sou entusiasta, assim, de que eu acho que já vai ter mais e mais e mais coisas para auxiliar a gente nessa seara da obesidade, de outras doenças, claro, que a gente torce para que todas as doenças tenham suas curas, ou pelo menos tenham a condição de poder ser controlada, né? De a pessoa poder continuar vivendo com aquela doença de uma forma digna. E eu acredito muito que eu vou ter mais e mais e mais saúde, que eu vou ficar uma sessentona massa, sem a pré-diabetes. Tenho certeza que eu vou chegar aos 60 com a saúde boa antes que vire. Não, você sabe que eu acho que o grande avanço que a medicina teve nesse século XX não foi só ter descoberto novos medicamentos, cateterismos cardíacos, novas técnicas para tratamento de doenças, mas foi encarar a prevenção de um modo científico. Porque eu ainda peguei o tempo, quando eu era estudante, de que se dizia aos mais velhos que deviam fazer repouso. Não faça esforço,
faça repouso. Eles se baseavam no entendimento de que o corpo humano parado, os órgãos funcionavam com mais facilidade. A gente sabe que é o oposto a isso. É como se guardasse energia, né? Tinha também muitas casas de banhos que as pessoas iam para o Nordeste para pegar o iodo do mar. Então, eu acho que era esse mesmo pensamento. E hoje a gente tem que suar, tem que se movimentar. Eu detesto suar, doutor, mas eu vou me esforçar um pouquinho. Eu tenho que me esforçar para poder aliar esse exercício físico de alguma forma na minha vida para poder ter uma saúde melhor. Fabiana, você é uma pessoa pública, né? Todo mundo te conhece, já riu com você, já sofreu com você, aí te acompanha. E é claro que as coisas que você fala têm muita importância porque as pessoas acreditam em você, você tem credibilidade. Como você vê esse impacto que a sua figura tem na disseminação de conhecimentos? Olha, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porém eu fico muito feliz de ser veículo de algo que eu acredito, das coisas que eu acredito. Eu acho que eu conquistei uma credibilidade justamente porque eu não sou aquela pessoa que me envolvo no ambiente de saúde, principalmente, em coisas que eu não acredito ou realmente coisas que eu vejo que é uma moda, é uma coisa assim, porque, como eu disse, eu observo muitas pesquisas, eu gosto de saber das fontes, eu gosto de estar próxima, bebendo da fonte de pessoas que eu admiro e que eu sei que tem uma seriedade. Então, eu acho que eu conquistei essa credibilidade a partir daí. E a minha vida testifica o que eu falo. Quem me acompanha nas minhas redes sociais, vê o meu esforço, vê a minha verdade, vê as minhas diferentes fases da vida, já viu muito meu efeito sanfona, que é difícil, mas que é uma realidade para muitas pessoas e que eu acho que a minha vida testifica tudo que eu falo, sabe? Porque eu digo que a minha verdade me liberta. E é a mais pura verdade, porque eu vivo em busca, sempre. Não só da minha saúde, claro, eu como atriz, eu vivo atenta, eu observo, eu gosto de olhar as culturas. Meu material humano é gente, é o povo, eu gosto de gente. Então eu acho que isso tudo traz uma credibilidade onde eu fico muito envaidecida, porém sei que tem uma responsabilidade muito grande. Mas isso é uma vaidade num lugar assim, de contentamento, de me sentir veículo de algo importante, de contribuir. Agora, 2 perguntas numa só que eu tenho feito para todos que participaram do videocast. Tem alguma coisa nos seus hábitos do passado que você acha que prejudicaram a sua saúde? E como você pensa no estilo de vida que você vai ter para evitar problemas no futuro? Eu acho que meu passado me condena, mas meu futuro me redime. Então, eu acho que eu me arrependo de ter me submetido, talvez, a algumas dietas, alguns processos, alguns medicamentos que eu acreditei que seriam importantes para a minha saúde, talvez por ignorância. Eu olhando para trás, assim, eu sinto um pouco de dó, assim, de ter me submetido por ignorância. Por desespero, talvez, na época, né? Imagina uma menina adolescente com todas as colegas ao redor, as amiguinhas, todas de camiseta, todo mundo podia, com seus corpos padrões, assim, o corpo padrão podia fazer tudo o que queria, e eu sempre estava, ainda bem que eu tinha autoestima muito bem trabalhada, mas eu sempre estava em xeque, achando que tinha algo errado comigo, e tinha, mas a gente não sabia tratar direito. E acho até porque os veículos de comunicação, as informações eram mais precárias. Eu acho que eu teria feito diferente. E acho que a maturidade, ela é maravilhosa, porque hoje eu tenho acessos e tenho uma maturidade para poder cuidar bem desse acesso, chegar bem com esse acesso, fazer bom uso deles. Então eu acho que o que eu posso melhorar para me redimir do que eu não fiz, né, é tomar agora as medidas mais corretas, eu buscar profissionais sérios e eu fazer exercício, porque eu fazia, depois não fiz mais, e eu acho que eu me arrependo muito de não ter tido essa rotina de exercício, porque isso é uma constante, você vai tomando gosto, isso vira um hábito, e eu tenho muita tristeza de não ter continuado esse hábito, mas que ainda é possível, ainda vou conseguir, estou tentando, estou na luta. Que tipo de mensagem você gostaria de passar para a nossa audiência em relação àquelas que têm problemas com obesidade, a dificuldade para controlar a glicemia, etc.?
Olha, eu acho que eu sempre falo assim, não desistam de vocês, não desistam. Procurem se informar, porque a informação é tudo. A ignorância, né, é a prima irmã da morte. Eu acho que quando você se informa e você está predisposto, você precisa mergulhar para dentro, se conhecer, saber o que cabe para você, não ficar usando a régua dos outros. Eu acho que isso é muito importante. Busque informação, bons profissionais. Não desista de você. Eu acho que é isso. E saiba sempre, pré-diabetes não é uma sentença. Dá tempo de mudar antes que vire. Antes de encerrar esse episódio, eu queria lembrar 3 pontos da minha conversa deliciosa com a Fabiana Carla. Primeiro, existem vários fatores de risco para o pré-diabetes: obesidade, sedentarismo, colesterol elevado, diabetes gestacional e histórico familiar. Qualquer um desses já é um alerta importante para que você faça exames e procure o seu médico. Segundo, diferentemente do diabetes, o pré-diabetes é tratável e reversível, com mudanças de estilo de vida e, em alguns casos, com medicamentos. É possível voltar a ter níveis normais de glicose no sangue. Terceiro, agir no pré-diabetes pode evitar mais de 50% das mortes por doenças cardiovasculares ou hospitalizações por insuficiência cardíaca. Fabiana, muito obrigado de participar com a gente, de compartilhar as coisas que você aprendeu no nosso videocast Antes que Vire. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço essa oportunidade de poder ser veículo dessa mensagem tão importante. No site antesquevire.com.br também há muito conteúdo sobre esse assunto. Tem um teste rápido para saber se você tem risco de desenvolver pré-diabetes, além de uma ferramenta para procurar um médico especialista perto de você. Eu convido também todos vocês a assistir aos outros episódios desta temporada com mais histórias inspiradoras e muita informação. Se você gostou deste programa, compartilhe com quem você acha que também pode se interessar. E não se esqueça de seguir Antes que Vire nas redes sociais, de se inscrever no canal aqui no YouTube e de ativar o sininho para não perder o próximo episódio. O movimento Antes que Vire é uma iniciativa da Merck e conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Diabetes e da ADJ Diabetes Brasil. Até logo.